Fala, povo! Nesse vídeo a gente vai dar uma olhada como utilizar o Git, o GitHub e SSH Keys para a gente iniciar o nosso projetinho ali no GitHub, né? Na verdade, essa aula é mais para alunos dos meus cursos, tanto de Python quanto de JavaScript, quanto outros que eu venha criar, para que eles possam jogar os seus projetos no GitHub para a gente dar uma olhada ali, trocar uma ideia, tirar algumas dúvidas ali sobre os projetos em si. Beleza, a gente não vai aprofundar muito em comandos aqui, até porque a gente tem muita coisa para conversar, mas vai te dar uma base para você jogar o seu projeto ali no GitHub. Eu tenho duas máquinas virtuais abertas aqui, uma com Windows 10 e outra com o Ubuntu, né? No caso aqui 18.04, e essa máquina que eu tô aqui, na verdade, é o Ubuntu 19.10. Mas eu vou usar só as duas máquinas virtuais aqui pra gente fazer. Então vamos começar, eu vou começar pelo Linux e eu já te explico por quê. No Windows vai ser exatamente a mesma coisa aqui, porque a gente vai utilizar o Git Bash no Windows e o seu workflow ali, né? No caso, o que você vai fazer aqui, no caso, vai ser idêntico para os dois sistemas operacionais. Então, tanto no Windows quanto no Linux, vai ser igual, com exceção de dois comandinhos que você vai ter que digitar a mais no Windows, no caso aqui, né? Então, vamos começar. Para começar, eu vou abrir meu terminal aqui, vou abrir a minha área de trabalho aqui no Ubuntu, CD, área de trabalho, e vou iniciar um projeto aqui, como se eu fosse iniciar um projeto, pode ser de Python, de PHP, de JavaScript, qualquer tipo de projeto que você quiser. E aqui eu vou criar uma pasta, então vou falar mkdir, mkdir, projeto, e aí essa pasta projeto é a que foi criada aqui na lateral. Então eu vou dar um cd projeto para abrir essa pasta aqui. Eu não precisaria fazer isso, eu poderia fazer... no caso eu vou ter que entrar nela porque a gente vai ter que iniciar o Git por dentro dessa pasta. Então eu vou falar cd projeto. Aí eu estou dentro da pasta projeto, ela não tem nada, é uma pasta vazia aqui ainda. Como é que você pode, se você não quiser utilizar comandos para criar a pasta, navegar entre a pasta, você pode muito bem criar a pasta na mão, abrir a pasta aqui, né, do jeito que você quiser e dar um abrir o terminal aqui. No Windows eu não sei se tem isso, eu não vou olhar isso agora para a gente não perder tempo. Mas você vai ter que abrir a pasta no terminal, né, no caso. E aí aqui você vai digitar git init para iniciar o Git. E aí eu não tenho Git nessa máquina virtual, então eu vou digitar sudo apt install git. Deve demorar uns segundinhos só aqui para baixar, mas eu vou acelerar essa parte se demorar muito aqui. Terminado aqui, eu vou digitar git init, agora sim git init, para iniciar o Git aqui dentro desse projeto, né, no caso. E daí aqui dentro do projeto eu vou configurar o Git, pode ser em qualquer lugar, na verdade. Mas isso aqui eu vou te mostrar um negócio aqui que vai depender do jeito que você vai fazer a configuração. Por exemplo, eu posso fazer a configuração aqui com os meus dados assim, ó, a git config, e aí aqui que vem vamos falar o pulo do gato, né? A diferença entre os comandos. Eu posso fazer uma configuração por projeto, que aí eu teria um usuário, um nome. O nome meu vai ser sempre o mesmo, né, no caso. Mas o e-mail pode ser diferente de projeto para projeto. Então, git config, aí eu falaria menos global. Se eu não quiser que essa configuração seja global, ou seja, para todos os meus projetos eu tenha o mesmo nome, o mesmo e-mail, eu posso tirar esse global aqui se eu quiser, certo? Então, essa é a diferença dos comandos. Aqui eu vou falar que é global porque essa é uma máquina virtual que ela vai morrer agora mesmo. Então, git config global, user.name, eu vou colocar o meu nome aqui, entre aspas, né, uma string, vou colocar Otávio Miranda aqui. Beleza, git config agora menos global, é a mesma coisa, só que agora ponto e-mail. E aí eu vou colocar um e-mail também que eu criei recentemente pra gente fazer essas brincadeiras aqui. Otávio Miranda br19@gmail.com. Beleza. Não me manda e-mail nesse e-mail que eu não uso esse e-mail. Feito aqui, criado, eu fiz a configuração. Agora, o que eu posso fazer é, como eu já estou aqui dentro da pasta do projeto, eu posso abrir o Visual Studio Code ou qualquer editor que você quiser. Eu estou usando o Visual Studio Code aqui, mas pode ser qualquer editor que você quiser. Eu vou abrir o Visual Studio Code aqui por dentro. Então, code, espaço, ponto. Como eu estou dentro da pasta, espaço, ponto. Se eu estivesse fora, seria o caminho da pasta, no caso.
E aí ele deve abrir o Visual Studio Code aqui. Como eu te falei, eu tô com 2 máquinas virtuais abertas aqui, então é de se esperar que fique meio lento, ainda mais que eu tô gravando também a tela, né? Então tá aberta aqui a pasta do meu projeto. E agora, o que eu posso fazer aqui? Eu posso começar a criar o meu projeto. Suponha que eu vá criar algum projeto aqui, eu vou criar aqui um arquivo a.js que tem uma configuração qualquer. Esse arquivo a.js, você viu que a gente iniciou o Git antes de iniciar o projeto, né? Só um adendo rapidão, você pode iniciar o Git em um projeto já em andamento, não tem problema nenhum. Só você entrar dentro da pasta do projeto e fazer a mesma coisa que a gente fez ali anteriormente. Só que, como a gente iniciou o Git antes de iniciar o projeto, agora a gente já tem algumas coisas visuais aqui no Visual Studio Code que vai dar pra gente ver melhor. Por exemplo, você tá vendo aqui, ó, que nesse source control aqui tem aqui. Ele tá falando que tem alguma alteração aqui. Na verdade, é esse arquivo aqui que tá com esse U aqui. E esse U aqui, ele significa que esse arquivo está untracked. Ou seja, ele não está sendo monitorado pelo Git aqui no caso, né? Mas você pode conferir isso fazendo isso daqui, ó. Deixa eu te mostrar pelo terminal aqui, ó. Aqui nesse terminal, a gente está dentro desse projeto. Eu vou dar um Ctrl L aqui, só para limpar a tela. E aqui eu vou digitar o seguinte, eu vou ter que diminuir aqui um pouco a tela do Visual Studio Code, só para você ver melhor. Vou digitar git status, só para você ver o que está acontecendo. Arquivos não monitorados. Esse arquivo a.js, ele não está sendo monitorado pelo Git. Isso significa que quando eu fizer os meus commits, a gente já chega em commits, não se preocupe com isso. Quando eu salvar as minhas alterações, este arquivo não vai ir junto com as alterações que eu vou salvar, entendeu? Então a gente precisa, sempre que a gente fizer alterações, a gente precisa adicionar os arquivos que a gente quer que vão no nosso commit. O commit você pode imaginar como eu salvando o meu serviço, como se fosse isso, mais ou menos. Eu bati no microfone aqui, achei que ele tinha desligado. Então vamos fazer o seguinte, como é que a gente vai adicionar esse arquivo aqui? A gente pode fazer dessa maneira, git add, e aí o nome do arquivo, que é o arquivo a.js. Na verdade é o caminho do arquivo, mas como eu já estou na pasta do arquivo, é o nome do arquivo com a extensão dele. Então git add o nome do arquivo, enter, ele não vai te falar nada, mas se você olhar agora git status, você vai ver que esse aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tá falando aqui verdinho, new file, e aí esse arquivo aqui, ó. Ou seja, as mudanças a serem submetidas que vão no commit, que eu vou fazer agora mesmo, esse arquivo está incluído nessas alterações que eu vou fazer. Além disso, você também vai ver no Visual Studio Code, assim que eu clicar na tela dele, que isso daqui, que esse untracked, vai mudar aqui. Ó. Então, se eu clicar, você está vendo um A aqui agora. Esse A significa added aqui no Visual Studio Code. Na verdade, esse added aqui é que ele está falando que esse arquivo foi adicionado aqui da mesma maneira. Então, dos dois jeitos, tanto se você quiser ver pelo Visual Studio Code, se você não utilizar o Visual Studio Code, você pode ver por aqui pelo Git. Se você utiliza o Visual Studio Code, você pode ver pelo próprio Visual Studio Code. Beleza, eu adicionei esse arquivo aqui, agora o que eu quero fazer? Eu quero commitar, eu quero salvar essas alterações, eu quero falar pro Git, olha, já terminei meu serviço, agora você salva isso daí em um commit. E aí, cada commit vai ter todas as alterações que a gente vai fazendo. Isso permite que a gente posteriormente possa voltar no tempo. Enfim, eu não vou entrar em detalhes, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, porque o Git é bem extenso. Mas é assim o workflow aqui, né? No caso, você faz uma alteração e commita essa alteração que você fez. Bem resumidamente, né? Então, Git commit. E aqui eu vou falar pro Git, salva isso aí que eu fiz. Git commit, -m, e aí esse -m vai ser a mensagem que eu quero adicionar nesse commit. Por quê? Os commits, na verdade, eles precisam contar uma história, né? Como que eu vou te explicar isso? O commit, ele precisa ser, tipo assim, refletir a alteração real que você fez. Então, por isso a gente não faz aqueles... Tipo assim, a gente cria o projeto inteiro e vai lá e depois commita o projeto inteiro. A gente vai commitar por partes do projeto. Tipo, a gente faz uma pequena feature ali no projeto, commita essa feature e assim por diante. Enfim, como eu te falei, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas aqui vai vir
salvar, vou salvar as alterações e vou colocar uma mensagem falando o que eu fiz aqui no caso. Então eu vou colocar aqui git commit -m e aqui entre aspas eu vou colocar a mensagem. O que eu fiz aqui? Eu adicionei o arquivo a.js. Foi simplesmente isso que eu fiz, não fiz mais nada aqui, né? Então aqui, ó, você tá vendo que eu comitei essas alterações aqui, ó. E se eu volto aqui no meu Visual Studio Code, ó, clico aqui nele, você vai ver que sumiu, não tem mais nada, nem aqui, nem aqui. Por quê? Porque eu não alterei mais nada. Então, tudo que eu fiz, o ciclo está concluído, entre aspas aqui, né? Faltaria eu enviar isso para o repositório remoto, né, no caso, que é o GitHub, ou qualquer outro que você estiver utilizando. Mas aqui, vamos ficar por aqui por enquanto, só para a gente terminar aqui com o Git. Então, se você conferir de cá, Git Status, você vai ver que no ramo Master, ficou metade em português e metade em inglês aqui. Então, no ramo Master, Nothing to commit, Working Tree Clean. Ou seja, não tem nada para fazer aqui, já está tudo feito. Mas, se eu vier aqui e colocar qualquer coisa nesse arquivo, por exemplo, vou colocar uma linha 1 aqui nesse arquivo e salvar, você vai ver que agora no Visual Studio Code apareceu outra coisa aqui, ó, Modified, um M aqui de Modified. E se você voltar aqui no Git Status, deixa eu limpar a tela porque já está ficando bagunçado. Git Status, você vai ver que agora eu tenho um arquivo Modified. Ou seja, se eu modifiquei esse arquivo, a ideia seria que eu comitasse, né, que eu salvasse as alterações que eu fiz, né? Então se eu fizesse git commit -m e colocasse modifiquei o arquivo a.js, você vai ver que essas alterações que eu fiz, elas estão em vermelho aqui. Por quê? Porque eu não adicionei esse arquivo aqui. Ou seja, toda alteração que eu fizer aqui, eu preciso adicionar o arquivo e depois comitar esse arquivo. Então, eu precisaria fazer git add e aí o nome do arquivo .js. Agora sim, você pode conferir no Git Status ou lá no Visual Studio Code, que esse arquivo agora foi modificado, mas ele vai ser incluído agora no próximo commit. E vamos ver como é que fica aqui no Visual Studio Code. Mesma coisa, modificado aqui, não mudou nada. Então, aqui eu falaria git commit. Agora sim eu posso voltar lá no meu commit e falar modifiquei o arquivo a.js. E não só isso também, às vezes a gente trabalha com vários arquivos aqui. Então, por exemplo, pode ser que eu tenha outro arquivo aqui, um b.js. Suponha que nesse b.js ele faça um export const, sei lá, nome da pessoa, igual Luiz. E daí, nesse outro arquivo, eu importo. Isso é muito comum a gente ver, né, no JavaScript, por exemplo. Então, import. Isso você não precisa fazer. E aqui eu estou só te dando um exemplo. Import nome from o arquivo ali. Eita, cadê as aspas? Então, aí sim, agora foi. E daí, vou só colocar um console.log no nome aqui, só para não ficar aparecendo algum errinho ali. Beleza, então aqui você está vendo que eu tenho claramente um arquivo que exporta um módulo, né, que exporta alguma coisa, e um arquivo que importa alguma coisa desse outro arquivo. Então agora, nas minhas edições, se eu olhar aqui, eu tenho dois arquivos editados. Então se eu der um git status aqui, você vai ver, deixa eu dar um Ctrl L aqui, git status. Você vai ver que eu tenho um arquivo modificado, que é o arquivo que a gente já havia adicionado anteriormente, que é o a.js, e a gente tem um arquivo que não foi nem adicionado aqui ainda, né, no caso. E eu poderia fazer o seguinte, git add a.js para adicionar as modificações que eu fiz no arquivo A, e git add b.js para adicionar o arquivo B num commit só. Mas eu também posso fazer assim, ó, dessa maneira. Se as minhas alterações são um conjunto que trabalham juntas ali, eu posso mandar essas alterações juntas, porque um arquivo depende do outro. Eu mexi nos dois arquivos, então eu preciso mandar essas alterações juntas, né? Então git add, e aí ao invés de eu falar o nome do arquivo, eu falo ponto. Ou seja, git adiciona tudo o que eu alterei aí, certo? E aí agora ele adicionou tudo que tiver para ser adicionado, ele adicionou. Então git status agora, status, vai te mostrar agora o que vai ser submetido quando eu fizer o commit. Deixa eu dar um Ctrl L de novo, git
status, para você ver melhor. E aí aqui tem um arquivo modificado, aqui ó, tá vendo? Mudanças a serem submetidas, que vão no commit, no próximo commit. Então, a.js foi modificado e o b.js também foi modificado. Então, os dois aqui vão ser adicionados aqui. Na verdade, o b.js é um novo arquivo que está sendo adicionado. Então, agora, para eu salvar as alterações, entre aspas, git commit -m, e aí, adicionado módulo b.js. Na mensagem, eu estou colocando o que eu estou fazendo aqui, mais ou menos, né, no caso. Então, aqui, ó. Você está vendo aqui que a gente já adicionou e não tem mais nada aqui, nem aqui, e aqui no Git status também, você pode conferir que não tem nada aqui. Beleza, mas e aí, para onde que foram esses commits que eu fiz? Bom, esses commits estão aqui, ó, git log, se você quiser ver, esses commits, eles estão aqui. Assim, eu acho meio complicado de ver, né, no caso. Mas você pode fazer git log, -one line. Enfim, você pode fazer loucuras com isso daqui, com esse comando git log. Você vai ver aí, quando você começar a trabalhar a fundo com isso, você vai ver comandos imensos disso aqui que fazem coisas que ficam bonitinhas ali na tela. Mas aqui vai dar pra gente ver. Deixa eu voltar aqui, ó. Aumentar um pouco a tela. Vou limpar aqui de novo. E vou dar um git log -one line. Você vai ver aqui, ó, que tem a linha do tempo do que a gente fez, né? Então, adicionei o arquivo a.js nesse commit aqui, modifiquei o arquivo a.js nesse commit aqui, e aí, ó, aqui que a gente tá, onde está esse head aqui, é o local que a gente está. Inclusive, a gente está trabalhando na branch master aqui, ou seja, não é muito comum da gente fazer isso num projeto real, mas a gente está fazendo isso daqui. E você pode se aprofundar nisso depois. Me deixa aí nos comentários se você quiser que a gente faz um aprofundado aqui no YouTube sobre Git. A gente faz se você quiser, mas comenta aí pra gente saber. Então, adicionado o módulo B, se eu quero ver um commit específico, o que foi feito nele, eu posso pegar aqui, por exemplo, vamos pegar esse aqui é pequenininho, vou falar git show. E aí eu pego esse número aqui, esse texto aqui, copio e coloco aqui git show. E aí você vai ver o que foi feito, ó, quem que fez, a hora, a data e hora que foi feito, o commit, né, que é a mensagem que eu escrevi lá. E aí aqui tem a diferença, né, o A e B aqui no caso, e o arquivo que eu estou editando, que é o a.js aqui. E aí aqui embaixo você vai ver as edições, ó. Você está vendo aqui esse maisinho em verde aqui, que com linha 1 foi a linha que eu adicionei ali, exatamente a linha que eu adicionei. Se você olhar nesse outro commit aqui, ó, você vai ver que ele vai ser um pouco maior do que esse aqui, ó. Então vou colocar esse daqui, ó. E aí você vai ver que ele vai ser um pouco maior, como eu te expliquei. Ó. Por exemplo, eu tenho o arquivo a.js e o arquivo b.js e o que foi adicionado. Tá vendo aqui, ó? E nesse aqui, ó, foi removida essa linha 1 aqui e adicionado isso daqui. Beleza? Então, esse foi o basicão de Git, né? Você iniciar, configurar o Git e fazer os commits aqui. Beleza, agora eu quero ir no GitHub, criar um projeto no GitHub e mandar esses arquivos aqui lá para o GitHub. Então, como é que eu faria isso? Vamos abrir aqui no Firefox. Deixa eu ver se eu tenho Git salvo aqui. Eu coloquei um Git nesse mesmo e-mail que eu configurei aqui. Então, é esse Git, por isso ele está sem repositório, sem nada aqui. A gente vai configurar ele aqui. Então, primeira coisa, eu vou criar um repositório. Então, eu vou vir em Create a Repository aqui, né, no caso, no cantinho. E daí eu vou chamar isso aqui de YouTube. Ou qualquer coisa que você quiser chamar. Vou dar um Create Repositório. Não vou mudar nada aqui, ó. Inclusive ele é público, esse repositório. Você poderia mudar para privado lá se você quisesse. E daí aqui, ó, você vai ter esse Quick Setup, que é em HTTPS e SSH. Eu vou te mostrar rapidinho HTTPS, depois a gente faz com o SSH aqui. Então eu vou pegar com o HTTPS primeiro. Então pegando aqui, ó, vou copiar, e aí eu vou vir aqui, vou minimizar isso aqui, vou dar um git remote, deixa eu limpar aqui para você ver melhor, git remote add origin, esse é o nome que o pessoal costuma dar aqui para repositório remoto, origin, né, no caso aqui, mas você pode dar o nome que você quiser. Então eu estou colocando git remote add origin, e aí o
a URL lá, HTTPS, que o Git me deu lá, né, no caso. Então, vou dar um Enter aqui, esse repositório foi adicionado. Agora, imagine aqui, ó, eu já comitei tudo aqui. Se não tivesse comitado, você teria que fazer os commits aqui, tudo que você quisesse. Pronto, terminou. Agora eu quero mandar esses arquivos aqui lá para o GitHub. Então, como é que eu faria? Eu faria git push, eu vou enviar os arquivos para o GitHub. Porque depois você vai ver um outro comando que é o inverso disso. Eu vou puxar os arquivos do GitHub. Então, git push origin master. E daí, ele vai te pedir o usuário e senha. Então, o que acontece aqui? Ó? Você poderia fazer várias coisas aqui, salvar o usuário e senha, que eu não acho muito legal. Enfim, se você não quiser salvar o usuário e senha, você vai ter que digitar toda vez seu usuário, né, que é seu e-mail do GitHub, e sua senha. Eu não quero fazer isso, então por isso que eu quis te exemplificar esse HTTPS e as SSH keys. E isso vai funcionar tanto no Windows quanto no Linux. Eu não quero ter que digitar meu usuário e senha aqui. Então, como é que eu faria aqui para utilizar SSH keys? Então, a gente vai fazer o seguinte aqui. Ó. Eu vou digitar esse comando. SSH -key. Isso é uma vez só, né? Keygem, eu vou gerar uma chave SSH keygem -f, e daí eu vou escolher o caminho dessa chave SSH. Geralmente vai ser no caminho, a sua home, né, no caso, a pasta .ssh barra o nome da chave. Por exemplo, vou colocar Otávio Miranda _RSA. Então, essa é a chave que eu estou criando. Então, esse é o caminho da chave que eu estou criando, né? O nome do arquivo vai ser esse aqui. Beleza, feito aqui, eu vou colocar -trsa -b4096. E vou dar um Enter aqui. Quando eu der Enter aqui, você vai ver que ele vai me pedir uma senha. Na verdade, ele está me pedindo para eu colocar uma senha para descriptografar essa chave. Para abrir, quando você for usar essa chave, ele vai te pedir essa senha. Nesse caso em específico, como eu não quero, eu estou querendo fugir de usuário e senha, é menos seguro, mas eu não vou colocar senha nessa chave. Então, eu vou colocar assim, vou dar um Enter e vou dar um Enter aqui também. Pronto, a minha chave foi criada. Agora, eu preciso pegar essa chave SSH aqui, no caso, só que não essa aqui. Eu preciso pegar esse mesmo nome de arquivo com a extensão .pub. Então, vou pegar isso daqui, copiar, vou dar aqui embaixo, eu vou limpar a tela para você ver, cat, e aí vou colar esse caminho aqui, só que eu vou colocar .pub. E aí eu vou dar um Enter e vou copiar esse textão aqui todo aqui, ó. Tudo isso aqui até no final. Vou dar um copy, né? Copiar. E vou lá no GitHub. Aqui é o meu computador, é aqui. Então aqui, vou lá no GitHub, vou voltar aqui, ó, nas configurações, vou vir em Settings. E daí aqui em SSH and GPG Keys, eu vou criar uma nova SSH Key. Então, eu vou dar um New SSH Key e vou colar aquele textão aqui. E daí eu não vou pôr title, porque ele vai utilizar o comentário da chave aqui. Então, eu vou dar um Add SSH Key. E daí você está vendo que ele usou o próprio comentário da chave aqui. Beleza, feito aqui, agora eu posso utilizar SSH ao invés de HTTPS, como eu tinha te mostrado. Então, voltando lá no meu repositório, eu posso vir aqui no meu repositório, ao invés de eu utilizar HTTPS, eu vou usar SSH. Então, eu vou copiar isso daqui, e daí eu vou remover aquele repositório que eu adicionei. Então, git remote rm origin. E aí eu removi a origin e agora eu vou adicionar a nova. Então, git remote add origin. E daí a URL lá que a gente adicionou. Então, feito aqui. Beleza, feito isso daqui, agora eu posso fazer git push origin master. E agora ele não vai me pedir mais senha. Por quê? Porque eu criei essa chave SSH. Inclusive, ele está me pedindo para adicionar essa chave SSH nos known hosts, nos hosts conhecidos, porque o meu computador, ele não conhece esse GitHub aqui com esse IP aqui. Então, eu vou dar um yes, só uma vez ele vai te pedir isso, depois ele não te pede isso mais. Beleza, então feito aqui, agora provavelmente a gente já tem os... Opa, toda hora eu esqueço o meu computador aqui.
Então agora a gente já deve ter esses arquivos aqui no GitHub. Se você conferir, a gente tem o nosso arquivo A e o nosso arquivo B. Então, por exemplo, dentro do arquivo A a gente tem isso daqui e dentro do arquivo B a gente tem exatamente o que a gente tinha feito anteriormente. Beleza, só que não termina aqui, né, no caso, porque senão ia ser muito simples. Em muitos casos, tanto em projetos Django, que você fez lá no meu curso, quanto em projetos Node, que você também fez no meu curso lá de JavaScript, você vai ver que se você vai ter alguns arquivos que vão conter senhas. Por exemplo, um .env aqui no seu projeto, que seria um arquivo que teria lá as suas variáveis de ambiente lá. Seria, por exemplo, uma senha de base de dados, IP de base de dados, enfim. Qualquer coisa assim. Mas o problema disso é o seguinte. Você vai ver aqui que se eu falar git add ponto para adicionar todos os arquivos para eu comitar, se eu der um git status, você vai ver que o meu arquivo .env está aqui no commit, ou seja, ele vai ser enviado lá para o GitHub e as minhas senhas vão ficar todas públicas lá no GitHub. Então a gente não quer isso, né, no caso. Então a gente quer ignorar esse arquivo aqui. Então o que a gente vai fazer? Aqui mesmo ele já está te falando, olha, você já colocou esse arquivo aqui, você fez o stage, né, que a gente fala desse arquivo aqui. Mas, se você não quiser enviar realmente esse arquivo aqui, essas modificações aqui, você pode executar git, reset, head e o nome do arquivo. Então, para você remover ele, você vai digitar isso daqui. Git, reset, head e o .env lá no caso, né? Então, fazendo isso, agora eu posso fazer git status, eu removi esse arquivo de volta, ou seja, ele não está mais adicionado. Então, como é que eu faço agora para o Git ignorar esse arquivo? Eu não quero que ele monitore esse arquivo aqui. Ou seja, o Git não vai nem olhar para o lado desse arquivo aqui. Como é que eu faço isso? Eu crio na raiz do meu projeto um arquivo chamado .git ignore. E daí aqui dentro desse .git ignore eu coloco uma regra por linha aqui no caso. Então, por exemplo, eu quero que ignore o arquivo .env, eu faço isso. Se eu salvar, você vai ver que agora já sumiu tudo aqui. Esse arquivo ficou até meio cinza aqui. Se eu der um git status aqui, você vai ver que agora só tem o próprio arquivo git ignore que eu criei aqui para ser enviado lá para o repositório. E sim, esse arquivo tem que ir junto lá para o repositório, até para os outros desenvolvedores utilizarem o que você bloqueou aí do projeto, né, no caso. Beleza, ou não, né, depende da equipe aí, depende do que o time escolher, né, no caso. E aí, aqui não termina aqui. Você poderia, por exemplo, você deve ignorar pastas como Node Modules, como, por exemplo, Venv do Python ou Env, ambientes virtuais. Você não precisa mandar isso aqui, porque a gente sempre pode recuperar isso daqui, tanto com o pip, com o pip lá, né, o pipenv, quanto no Node com o npm aqui, ou yarn, depende do que você utilizar. Então, a gente não precisa disso daqui no projeto. Então, esses arquivos aqui serão ignorados. Agora, a gente pode dar um git add ponto. E se você olhar git status, só o meu git ignore foi adicionado aqui. Então, agora, deixa eu limpar aqui. Agora, eu posso enviar isso lá para o projeto. Uma dica aqui, se você não quiser digitar git, push, origin, master toda vez, você pode fazer em algumas das vezes, na primeira vez que você digitar, você pode colocar um "-u" no final. E daí ele vai setar essa origin aqui, ó, como upstream. Então isso significa que agora você pode fazer git push, só que ele vai saber que esse é o padrão, que esse origin aqui vai ser o padrão e ele já vai tentar enviar para lá, beleza? Então, a partir de agora, você pode fazer tanto git push como git pull, no caso, como a gente vai ver posteriormente. Então, git pull, beleza? Então, agora, se você olhar lá no nosso GitHub, que é aqui, né, no caso, a gente já tem um arquivo git ignore aqui e qualquer outra alteração que a gente fizer aqui, ó, na verdade, ele não tá aqui, né? Deixa eu ver aqui, ele não veio. Gente do céu, eu não comitei aqui, né? Git commit -m git ignore. Ou seja, a mensagem que eu vou colocar é só git ignore aqui, porque foi realmente só o que eu alterei aqui. Não git push
agora sim ele vai lá pro GitHub. Nossa, falha minha que eu tô falando e não tô prestando atenção no que eu tô fazendo. Então aqui, ó, se você conferir agora, sim, a gente já deve ter aqui o nosso arquivo Git Ignore com tudo que a gente adicionou aqui. Beleza, então a gente fez aqui o basicão de Linux aqui, né, no caso. E isso também funcionaria no Windows perfeitamente. Só que eu vou te mostrar agora no Windows como você vai fazer, e eu vou fazer o processo reverso no Windows aqui no caso. No Windows, o que você vai precisar fazer aqui, a primeira coisa é instalar o Git. Então você vai lá em algum lugar aqui no Google, download Git, e aí você vai baixar e instalar o Git aqui, que é esse Git SCM aqui. E daí ele vai te falar que você está no Windows, aí você baixa aí e instala ele sem modificar nada, no caso aí, e ele já vai instalar para você esse Git Bash aqui. E aí eu vou te mostrar como utilizar esse Git Bash aqui no Visual Studio Code, porque esse Bash aqui, ele vai deixar o seu visual... Vai ficar parecendo que você está trabalhando em Linux dentro do Windows. Tanto que você vai ver aqui o que a gente vai fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu projeto, aqui no GitHub, depois de instalar o Git. Vou lá no meu projeto, GitHub. E aí eu vou lá... eu já estou logado aqui com aquela conta. Então, eu vou aqui nesse projeto YouTube e vou fazer o seguinte. Eu vou precisar pegar... essa chave, ao invés de se tiver em HTTPS, você muda para SSH. Só que eu não vou fazer isso porque a gente precisa criar as chaves SSH aqui no Windows. Então aqui no Windows eu vou digitar aquele mesmo comando que eu digitei no Linux. SSH-keygem -F, e aí o caminho é a mesmíssima coisa, a sua home barra. Por isso que eu te falei que ele deixa o Windows muito parecido com o Linux. Então, .ssh, e aí o caminho da chave aqui, né? Que vai ser Otávio, Miranda, qualquer nome que você quiser dar. Tô dando um nome que eu vou lembrar depois. Otávio Miranda, _ RSA. Beleza? Ele vai te pedir a senha. Eu quero colocar a senha aqui. Beleza? Agora eu vou dar um cat. E aí a minha home é o caminho do arquivo aqui agora. Só que com a extensão .pub. Então SSH e aí Otávio Miranda .pub. E aí eu vou pegar esses dados aqui da chave SSH, vou selecionar tudo, vou lá no meu GitHub, vou copiar, vou lá no meu GitHub aqui, vou vir em configurações, settings, e aí eu vou vir aqui em SSH, vou dar um new SSH aqui, e daí eu vou adicionar essa chave SSH aqui. Beleza, adicionado aqui, eu posso voltar lá no meu projeto agora, e daí copiar a minha chave, a URL aqui do repositório, só que com SSH. Então aqui a gente está usando SSH. Vou dar um copy aqui para copiar, né? Vou selecionar tudo aqui, não apareceu nada. Então voltando aqui, ó, eu posso fazer assim o seguinte, git clone, só que vai dar errado, eu vou te mostrar como corrigir. Git clone, e daí eu vou colar o URL do meu projeto e vou falar qual pasta que eu quero. Eu quero a pasta projeto mesmo. Então aqui, ó, se eu der um enter, ele vai pedir para eu colocar esse GitHub de novo no known hosts aqui. Eu vou dar um yes. E daí, você tá vendo aqui, ó, que a permissão foi negada, o permission denied. Por quê? Porque aqui no Windows você precisa fazer uns passinhos a mais aqui, que vão ser o seguinte. Aqui no Windows você vai precisar digitar e isso só vai funcionar no Git Bash, certo? Não vai funcionar no PowerShell ou no CMD, só vai funcionar no Git Bash aqui. Você vai digitar eval, e aí colocar um sinal de cifrão, e aí entre parênteses SSH-agent. E aí dá um enter, ele vai te falar esse retorno aqui, aí a gente pede 919, pode ser que o número seja completamente diferente do seu sistema. E daí, aqui você vai falar agora ssh-ed, e aí eu vou adicionar aquela chave que eu criei, que é a chave que está no caminho SSH, Otávio Miranda, RSA aqui. E aí, ó, você vai ver que ele vai falar, ó, a identidade added, identity added. E aí o caminho aqui da identidade que você adicionou aqui. Beleza, agora sim você pode executar o git clone, porque agora já vai funcionar. Você está vendo que ele já está clonando aqui a pasta no projeto. Então, se eu falar cd projeto, eu não testei aqui, mas eu acho que vai dar certo falar code ponto, né, aqui. Vai sim.
Então agora ele vai abrir o Visual Studio Code com o meu projeto aqui. Então tá aqui, bonitão aqui. Ele até atualizou, olha que legal. Então aqui, ó, tá aqui o meu projeto aqui. Então se eu vier aqui, ó, e falar, por exemplo, pegar aqui e colocar um comentário, ó, isso foi adicionado pelo Windows. E aí vou dar um Ctrl S, e aí salvei, e aí aquele mesmo esquema. Você vai voltar lá no seu terminal, e aí só um adendo rapidão aqui. Se você fechar esse terminal, você vai precisar fazer isso novamente. Esses dois comandos aqui, ó, eval ssh agent e aí ssh add e essa chave aqui, certo? Então sempre que você fechar esse terminal ou reiniciar o seu computador, você vai ter que executar esse aqui, eval e esse outro aqui, beleza? Esses dois aqui. Então, dito isso, agora a gente pode falar um git status para a gente ver o status. E aqui a mesma coisa, como eu te falei no Windows e Linux, não diverge em nada, é a mesma coisa. Então aqui eu vou falar git add tudo, ponto, né, no caso. E aí foi tudo adicionado, git status. Você vai ver que agora o arquivo a.js foi modificado. Então agora eu posso falar git commit -m e aí modifiquei. Eita, modifiquei o arquivo a.js pelo Windows. Beleza? E aí agora git push. E aí aqui, como eu fiz o clone, eu acho que git push vai funcionar, porque eu fiz o clone, né, no caso. Mas se não funcionar, podia ser git push origin master. E aí você vai ver aí as alterações, no caso aqui tá tudo atualizado, né? E aí se a gente olhar no GitHub, você vai ver que no meu arquivo A já tem aquele comentário que eu adicionei. Isso foi adicionado pelo Windows. Então, imagina agora que a gente terminou as nossas configurações aqui pelo Windows. Eu vou voltar lá pro Linux aqui no caso. E agora eu quero ver as modificações que eu fiz pelo Windows aqui no meu Linux. Aqui no caso eu estaria simulando para você mais de um desenvolvedor trabalhando no mesmo projeto. Mas na verdade foi a solução que eu achei para te mostrar como fazer isso nos dois sistemas aqui no caso, no Windows ou no Linux. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu já tô com ele aberto aqui no caso, então eu posso falar assim, ó, git pull origin master. E aí ao invés de push, eu vou puxar as alterações do GitHub para dentro do meu projeto. Então você está vendo aqui, ó, que já foi adicionado aqui, ó, isso daqui, ó, que foi adicionado pelo Windows. Inclusive, se você conferir o git log -online, você vai ver que o que foi adicionado pelo Windows aqui, ó, também tá aqui, ó. Então você tá vendo, só que você vai ver que isso daqui vai vir por um usuário diferente aqui, vai vir pelo usuário que estava lá no Windows aqui. Você até pode conferir isso tudo aqui por aqui pelo terminal, mas eu acho meio... Como é que eu posso falar? Meio não tão produtivo assim. Você tem extensões para o Visual Studio Code para você conferir os commits, por exemplo. Deixa eu te dar um exemplo de uma extensão que eu acho muito legalzinha. Git Graph, que chama. Que te mostra ali os commits, ali, o que foi alterado, o que foi feito. Que é essa daqui, ó. Esse desenho aqui. Mas tem várias outras aqui até que o pessoal acha até melhor. Vou instalar esse aqui, ó, ele vai adicionar um negócio aqui, embaixo aqui, Git Graph. Se eu clicar aqui, ó, você vai ver todos os meus commits, ó. Você está vendo que alguns commits foram por usuários com e-mails diferentes aqui ó, também. Porque esse aqui veio lá do Windows e eu não configurei o Git lá. Então aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, adicionei o arquivo a.js. Então, adicionei o arquivo A foi adicionado, mas nada foi editado nele aqui. Você está vendo que nada foi modificado. Beleza, então voltando aqui, vamos para o próximo, vamos para o módulo B. Então aqui, ó, adicionei o módulo B, mas o arquivo A foi editado, ó, 2 adições e um deletion, né, no caso. E o arquivo B foi adicionado. Então, se você conferir o arquivo A, ó, isso foi removido do arquivo A e isso foi adicionado no arquivo A. E aí, assim por diante, você pode conferir seus commits, voltar em commit. Enfim, eu não vou entrar em termos mais avançados do Git aqui no caso. Só queria te mostrar como trabalhar com o GitHub. E aí, no caso, a gente já fez isso. O que eu estou te mostrando aqui agora é mais
alguma coisa para aumentar a sua produtividade aí, beleza? Mas então é isso, pessoal. Eu vou deixar esse vídeo aqui assim. Eu acho que a gente já falou de bastante coisa, né? Já tá um vídeo bem longo aí. E como eu te pedi, deixa nos comentários se você quer uma série de vídeos aprofundando mais no Git. Se tiver um determinado número de gente querendo isso aí, eu faço esses vídeos aí, beleza? Então é isso, vou deixar esse vídeo aqui assim e a gente se vê no próximo. Grande abraço!